Vamos lá, circunferência. O que a gente precisa entender para aprender a fazer cálculo com circunferência é os conceitos básicos. Primeiro a gente tem a circunferência. O que é a circunferência? É um círculo. Na circunferência a gente tem um ponto central, que a gente vai chamar aqui nesse caso de centro O. E nesse ponto central a gente tem uma linha que passa. Essa linha tem vários nomes. Normalmente a gente chama essa linha inteira que passa aqui de diâmetro. Então a gente vai falar que esse DF, que é essa linha aqui que vai de D até o F, é o diâmetro. A gente precisa entender esses conceitos básicos, porque para fazer o cálculo nós precisamos entender isso. O diâmetro, ele vai do ponto D até o ponto F e ele passa pelo centro O. Então toda linha que passar pelo centro O, a gente chama de diâmetro. A metade de um diâmetro, que é do ponto D até o O, ou do O até o F, a gente chama de raio. Então, a gente tem duas divisões. A gente tem o diâmetro, que é o todo, e o raio, que é dessa parte até essa e dessa até essa. Então, vamos colocar um exemplo aqui. DO e FO, a gente chama de raio. Eles são os raios da circunferência. Só que além do diâmetro e do raio, a gente também tem a corda. O que é a corda? A corda é muito importante para a gente aprender a fazer os cálculos. A corda é qualquer linha ou segmento de reta que passa pela circunferência, que não passa pelo centro. Então, quando a gente tem uma linha que não passa pelo centro, mas toca em dois pontos na circunferência, a gente chama de corda. Então, esse ponto do A até o B é uma corda. Então, a gente vai escrever aqui. A até o B é uma corda. Se tivesse, por exemplo, uma linha daqui para cá, que pega desse ponto até esse ponto, também seria uma corda. Se fosse daqui até aqui, também seria uma corda. A diferença da corda para o diâmetro é que o diâmetro passa pelo centro e a corda não. A gente precisa entender isso para aprender os conceitos de ângulo inscrito e ângulo central. Como assim? Vamos lá. O ângulo central é quando na circunferência a gente tem duas linhas, que a gente pode falar que é o raio, porque isso aqui não é um diâmetro, a linha toda não é um diâmetro. Isso aqui não é metade. Então, a gente pode falar que o raio, ele toca o centro e forma um ângulo. Então, isso aqui é um ângulo central. Vamos escrever aqui, ângulo central. Esse aqui é um ângulo central, porque além dele tocar o centro, o vértice dele é no centro. Então, ele é um ângulo central. Isso aqui é um ângulo inscrito. A gente tem que aprender essas diferenças para, na hora de fazer os cálculos, a gente não ficar com dúvida. Então, ângulo central, quando toca o centro, e ângulo inscrito é quando o vértice toca a circunferência deixando corda. Isso aqui não é uma corda? A gente não aprendeu aqui que qualquer linha que não passa pelo centro é uma corda? Esse aqui, ele não passa pelo centro. Então, essa parte aqui é uma corda, essa parte aqui é uma corda. Então, ângulo central é o raio que pega até o centro. O ângulo inscrito, no ângulo inscrito, é só uma corda. Duas cordas, no caso. E aqui a gente tem o ângulo inscrito e o ângulo central. A gente tem uma relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Como assim? Vamos lá, se a gente pegar um círculo, vamos aqui fazer um círculo. Eu sou péssima na hora de fazer círculo, mas um círculo. E a gente vai falar que aqui é o centro. E a gente vai falar que aqui a gente tem um ângulo. Nesse ângulo, a gente também tem... Esse aqui é o ângulo central, mas a gente vai falar que a gente tem também um ângulo que seja inscrito. Vamos dar um exemplo. Se aqui a gente tem, vamos supor que aqui a gente tem o ângulo 2, um exemplo, claro. E se a gente aqui tem o ângulo de 2, aqui a gente vai ter o ângulo de 4. Então, o ângulo central, ele é o dobro do ângulo inscrito. Então, esse é o dobro desse. E se a gente tivesse o ângulo central para descobrir o ângulo inscrito? É a metade. Se esse daqui é o dobro desse, esse daqui é a metade desse. Ok? Agora a gente vai fazer alguns exemplos para a gente fixar o conteúdo.
Ó, esses exemplos tem na descrição do vídeo. Se vocês olharem na descrição do vídeo, tem exemplos que vocês podem estar exercitando que vocês vão aprender bastante. Então, a gente tem aqui, exemplo A. A gente tem um ângulo central e a gente tem que descobrir o ângulo inscrito dele. Como é que a gente faz? Esse é o dobro desse. Então, se a gente quer descobrir esse daqui, a gente tem que dividir esse daqui por 2. Então, x é igual a 118, que é o ângulo central, porque ele está no centro, dividido por 2. Porque se esse aqui é o dobro desse, então para descobrir esse daqui, a gente tem que dividir esse aqui por 2, que é a metade. Que x é igual a 118 dividido por 2 é 59 graus. Então, esse x é igual a 59 graus. Viu como é fácil? Esse é a metade, esse é o dobro desse. Agora a gente vai para a letra B. A letra B já é o contrário. Ele deu o ângulo inscrito para a gente descobrir o central. Se esse daqui é a metade desse daqui, então a gente tem que multiplicar ele por 2. Então a gente vem, x é igual a 41, que é o do ângulo inscrito, vezes 2. Então, se a gente multiplicar, a gente encontra 82 graus. Então, qual é o valor do x? 82 graus. Tá bom? Isso aqui é a base da circunferência, ângulo inscrito e ângulo central. Espero que tenham entendido. E na descrição do vídeo tem uns exercícios para vocês baixarem e resolverem para poder vocês estudarem, tá bom? Tchau!